Falar da praxe antigamente é falar disto. Falar de humilhação e submissão. Estes são os alunos da Escola Superior Agrária de Coimbra. São estas algumas das humilhações que os fazem passar. Infelizmente, esta não é a única faculdade que pratica este tipo de humilhações. Existem vários outros tipos de vídeos na internet que mostram muitas outras praxes feitas por outras faculdades com um comportamento semelhante. Mas afinal, o que é a praxe? A praxe académica caracteriza-se por se inserir nas práticas universitárias há bastantes anos. São, no fundo, rituais de iniciação a que os calouros são submetidos no seu primeiro ano de matrícula, visando a sua integração. O objetivo deste ritual é a transmissão de valores dos alunos mais velhos para os mais novos, na tentativa de manter vivas as tradições da sua respectiva academia. Desde o século XVIII, que cada universidade adota costumes e tradições próprias de forma a ganhar o seu próprio destaque. Já nessa altura, época do reinado de Dom João V, existindo apenas a Universidade de Coimbra, o mesmo proibiu a existência de praxe, uma vez que um estudante tinha morrido ao frequentar algumas das atividades propostas por alunos mais antigos na faculdade. Com o alargamento dos ensinos superiores em Portugal, a tradição iniciada na cidade de Coimbra estendeu-se pelo resto das cidades, como Lisboa e Porto, o que ao longo do tempo foi fazendo com que ela se tornasse cada vez mais abusiva. Por se caracterizar sendo um ato autoritário e repressivo, antigamente haviam pessoas que faziam a comparação entre as pessoas que praxavam e apoiantes do regime fascista, uma vez que ambos compartilhavam ideias semelhantes. Além disto, não havia qualquer tipo de cuidado e atenção com o bem-estar dos caloiros. Apesar de se ter presente a ideia de que pertencer à praxe deve ser levado como um ato voluntário e não um ato de obrigatoriedade, muitos deles eram obrigados a ir ou então sentiam que, se não fossem, podiam vir a sofrer algum ato de discriminação por parte dos restantes colegas, o que agravava ainda mais a relevância e a obrigação em frequentar a mesma. Mas há situações em que a pessoa não quer entrar, é pressionada a entrar, se eventualmente foge a entrar, depois é perseguida porque não entrou. Eu conheci miúdos e miúdas, que faltavam à escola os primeiros dias com medo da praxe. Pode-lhes provocar uma ansiedade muito grande. Depois as pessoas, às vezes, com esses traumatismos psíquicos, podem desencadear, muitas vezes têm terreno predisponente, crises de ansiedade, episódios de ansiedade. E alguns até podem ficar muito deprimidos, porque são coisas que humilham tanto que deixam marcas. Não é? O isolamento social, não querem mais conviver, porque no fim e ao cabo aquele primeiro passo foi muito traumático. José Carreiro foi aluno da Escola Agrária de Coimbra, na altura a chamada Escola de Regentes Agrícolas. Declarou-se neutro, ou seja, recusou ser praxado. Em troca ganhou o rótulo de incomunicável. Nenhum aluno tinha autorização para lhe dirigir a palavra. Foi assim durante 2 anos. O castigo foi para mim e foi para os outros. Porque eu poderia comunicar se quisesse. Só que eu tinha como uma parede, estava a falar para a parede. Porque era precisamente rigorosamente proibido, me digo aqui no meu texto, proibido, de comunicar. E não era só dentro dos muros das escolas das ciências agrícolas. Era fora dos muros. Olha, a chulipa, que era a agressão mais frequente, que era uma pessoa por ser jeito, que era dobrar-se por ser jeito, e depois era pontapés. Era o chamado de cachação, eram reguadas, e havia outros castigos, enfim, que não seriam tão agressivos do ponto de vista físico. E, portanto, essa fase de vida, esse movimento que é a integração na praxe, irá causar alguma ansiedade a pessoas que possam estar mais propensas a sofrer desses problemas a esse nível, exatamente por não saberem o que é que vai acontecer e porque também querem ser aceitos nessa comunidade e querem fazer de tudo para que corra como tinham desejado, como tinham planeado, e se
planeiam de uma forma e aquilo sai do controlo que elas querem ter, já é muito desesperante para elas e acabam por ficar desmotivadas. A questão que fica é como é que aqueles que estão encarregues de despachar não sentem qualquer tipo de empatia em relação àquilo que estão a fazer os caloiros passar. Há pessoas que de facto possam ter problemas com figuras de autoridade, pessoas que querem liderar algo ou alguém, exatamente por já terem tido experiências na sua infância e na sua adolescência com os seus pais ou outro tipo de familiares. Não tem que ser necessariamente os pais que tenham exigido muito controlo e muita autoridade sobre eles, e então eles acabaram por ficar, por se sentirem mais submissos e de alguma forma mais pequeninos em relação aos adultos. É pela personalidade da pessoa. Se for uma personalidade de facto já defeituosa, não é um tipo de perturbação de personalidade, já pode a coisa ser muito mais grave. Chega então o dia 15 de dezembro de 2013, o dia que vem denegrir ainda mais a imagem da praxe. Neste dia, 6 jovens morreram na praia do Meco, na sequência de uma alegada atividade de praxe à noite, onde os universitários foram engolidos pelas ondas e só um sobreviveu. As explicações que, entretanto, o sobrevivente da tragédia dá a uma revista também não convencem as famílias dos colegas mortos. Estávamos todos sentados em género de meia-lua a conversar uns com os outros. Só que eu comecei a sentir muito frio, a umidade parecia que estava a entrar-me no corpo. Então levantei-me, e o Tiago também. Segundos depois, fomos levados pela onda. Foi tudo muito rápido. Tenho uma imagem de ver a Karina mais longe que todos, após termos sido arrastados lá para dentro. Tentei puxá-la e após isso levei com uma onda. O Ministério Público determinou o arquivamento da investigação por não terem resultado indícios da ocorrência de crime. Mas e depois de toda esta tragédia? Como é que ficou a praxe? Pessoas a partir daí, as que tinham medo, viram aquilo como um ponto de viragem do ok, agora posso fazer queixas realmente dos abusos que acontecem. Acha que houve algum tipo de alteração na praxe, entretanto, depois dessa tragédia, pelo aquilo que houve ou pelo aquilo que vê? Eu acho que sim, eu acho que tem mais cuidado. Penso que sim. Só em pensar na dor daqueles pais, eu proibi-as todas, sinceramente. Mas pronto, menos coisas desse género, assim, tão violentas. Daniel Duarte tem 31 anos e foi aluno no IAD entre 2009 e 2012. Entrou para a Comissão de Praxe em 2010 e em 2014 tornou-se Dux, ou seja, o responsável máximo pela praxe. Para ele, a praxe é um espaço de brincadeira e que permite que se conheçam novas pessoas, possibilitando novas amizades. No fundo, um ambiente de integração. Se eu já dava a praxe na brincadeira, ainda quis fazer mais, brincar, de incluir tudo mais. Desde a época em que entrou, nota que tem havido muito mais organização e preocupação com os caloiros. Tendo em conta que foi Dux no ano a seguir à tragédia que aconteceu no MEC e a praxe começou a ser pintada de negro na sociedade, Daniel conta-nos um pouco dos cuidados que teve para que os caloiros continuassem a ir à praxe e se sentissem seguros. Tivemos em atenção não haver brincadeiras, qualquer tipo de brincadeiras no bate-papo, por exemplo. Isso foi falado, lembro-me de ser falado. Mas de resto, disse, para não haver excessos, mas isso nós já falávamos antes, para não haver excessos. E acho que foi falado depois disso, mesmo os Dux a seguir a mim, porque não queremos, obviamente, temos pessoas à nossa responsabilidade e não queremos que alguém se aleje, que alguém se magoe, às vezes acontece, até mesmo membros da comissão, mas foi o cuidado que nós tivemos, foi as brincadeiras no batismo, porque lá está, estávamos no meio do Rossio, acho que ainda fazem no Rossio, no meio do Rossio com muita gente lá e estava lá água e aquilo estava muito recente. O primeiro dia de praxe foi o mais complicado, tendo em conta que o que havia acontecido ainda estava muito fresco. E isso era um receio até que eu tinha. Eu tinha medo, primeiro, que eles não aparecessem na primeira manhã, e sei que houve muita gente que não apareceu, e notei que havia muita relutância de quem chegava novo com receio, para ver, porque estava muito fresco. Basicamente foi o que eu notei. Mas passado a primeira manhã, ficaram para almoçar, à tarde mais jogos, mais brincadeiras. Eu senti muito a desconfiança
e percebi muito que houve muita... E depois, porque ganhámos uma relação de amizade com os calores, porque a faculdade é uma faculdade pequena, e ganhámos uma relação de amizade com eles também, houve muita gente que me disse. Eu fui lá na primeira manhã, no primeiro dia, fui a molhar o pezinho na água a ver como é que a água estava, como é que estava a temperatura, e fiquei porque gostei, porque achei piada às brincadeiras, aos jogos, a isto, aquilo. É então, derivado aos acontecimentos, que neste primeiro dia acontece algo que ninguém esperava. Eu, no primeiro dia, eu tive um professor, eu não sei se ele ainda leciona aqui no IAD ou não, que na altura ainda não conhecia o meu professor, era o Alexandre Duarte. Ele ligou-me, não tinha o meu número, não o conhecia pessoalmente, não nada. Ele arranjou o meu número, ligou-me e avisou que a TVI, acho que era a TVI, e é provável que tenha sido a TVI, andava a pôr repórteres infiltrados no meio da praxe. Estávamos com receio até do que eles iam dizer, por exemplo, para casa. Obviamente, fizemos a praxe, tínhamos a fazer na mesma, as granadas, tudo mais, mas ficámos sempre com aquela... No primeiro dia foi crítico, até para a própria avaliação deles de quero continuar aqui, não quero, vou largar isto. A preocupação com os alunos melhorou não só no IAD, mas também noutras faculdades, principalmente na Lusófona, local onde sucedera esta tragédia. Os doutores, etc., eram super prestáveis. Se nós sentíssemos frio, eles eram logo os primeiros a oferecer qualquer coisa para nos proteger ou assim. Se nós não tivéssemos um dia tão bom, era só falar com eles, ou com o presidente ou com a vice na altura. E eles eram bastante compreensivos e queriam sempre ajudar, e sinto que eles também me receberam bastante bem, mesmo eu sendo paraquedista. Nunca, na altura do outro presidente, senti que houvesse uma diferença entre o meu curso e o curso com que eu estava. Ao longo do tempo é observada uma evolução, e cada vez mais os alunos do IAD associam a sua praxe a uma família. Filipe Araújo tem 19 anos e entrou no IAD no ano letivo de 2022-2023. Participou na praxe e, devido a ela, sente-se muito mais integrada, sente-se como se fizesse parte de uma família. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas que eu falo são pessoas que eu conheci na praxe e não são necessariamente também calores. Falo com imensas pessoas que estão no segundo ano ou no terceiro ano, aliás, é a maior parte. E tenho pessoas da minha turma vêm para o IAD só ter aulas, literalmente chegam, têm as aulas e vão embora. E nós muitas vezes ficamos aqui, nós calores que participámos na praxe, ficamos aqui 2, 3 horas só com pessoas que ou eram colaboradores ou que só estavam a ver. Genuinamente é uma família, tipo, mesmo as atividades que nós temos. Nós não estamos ali a ser praxados e a gritar na rua e a levar com lama e comida na cabeça. Quem é da comissão e mesmo colaboradores ou mesmo pessoas que só estão a ver, estão-nos a explicar o que é o IAD. E estão-nos a explicar o porquê de fazermos isto e o que não acontece nas outras praxes todas. E há uma coisa que é muito importante, que é, se alguém não quiser fazer algo, não faz. E só uma palavra para isso, respeito. Normalmente é o que há nas famílias e é o que a maior parte dos calores sentiu na praxe. Tiago Palma também é aluno do IAD e entrou em 2018. Tiago sempre gostou muito da praxe e, por isso, ao longo dos anos, foi aproximando cada vez mais a definição de família à praxe. A praxe, para mim, é muito família, porque, sendo que eu entrei no IAD sem ninguém, não conhecia ninguém cá, conheci todos os meus amigos na praxe, seja como padrinhos e madrinhas, como irmãos de praxe, ou mais tarde até meus calores. E nós funcionamos, nós funcionamos muito como uma família e como de certa forma uma organização, mas uma organização sempre com uma forma de mostrar o respeito, passar ao próximo o que nos passaram a nós a nível de respeito, de responsabilidade, de união como instituição também e principalmente orgulho académico. Em 2021, integra a Comissão de Praxe. Tiago explica-nos também que a praxe não serve apenas para integrar. Felizmente, nos dias que correm, já não existe a preocupação de ir à praxe. Caso o aluno decida não ir, não é completamente excluído. Hoje, os alunos podem escolher ir ou não.
Acho que já não há uma obrigação por parte dos alunos. Sinceramente, eu acho que já há muita gente que não quer ir à praxe como tal, não vai e não tem a sua... e conhece pessoas de outra forma, como nas aulas. Eu pessoalmente conheci muito mais gente na praxe do que na minha turma, do que nas minhas aulas, mas lá está, também porque já estava lá inserido. Se calhar se fosse de outra forma também não tinha dificuldades em conhecer outras pessoas, mas acho que já não há essa necessidade de estar na praxe para se sentir integrado. As mudanças têm sido notórias. Em 2022, a Comissão de Praxe integrou no seu programa a Praxe Solidária. Nós começamos sempre um mês antes da praxe, existe a preparação da praxe, em que tentamos angariar dinheiro durante desse mês inteiro, para depois, quando existir a praxe, haver um dia em que nós vamos fazer uma doação do dinheiro. O órgão de praxe do IAD é dos poucos no país que é contra o desperdício alimentar e, por isso, não são utilizados quaisquer alimentos para praxar os caloiros. Existe também o ponto, por exemplo, do desperdício alimentar, que eu acho importante, acho que devia ser mais adotado por outras faculdades, porque alguém tem de tomar a iniciativa e acho que o IAD, ao fazer isso, é uma boa atitude e sabemos também a situação que o mundo vive hoje em dia. E existir essa consciência numa praxe acho bastante importante. É importante que, para evitar a praxe abusiva, existam algumas regras para que alguém se possa tornar um membro da Comissão de Praxe. Não há um número fixo de pessoas que estão na comissão, porque é uma faculdade mais pequena, recebemos poucos calores se toda a gente fosse praxar, e também para controlar muitas vezes a praxe abusiva. Conhecemos melhor as pessoas que estão na comissão, nem toda a gente pode fazer aquilo que lhe apetece, e acho que vem muito daí. Quando se passa alguns limites, nem toda a gente se sabe controlar ou sabe até onde é que deve ir. Houve uma coisa que sempre me ensinaram, desde que eu aqui cheguei, desde o segundo ano que entrei como colaborador, e depois quando entrei na comissão, me disseram: não mandes nada, não mandes, ninguém manda nada, obviamente, mas não faças nada que tu não próprio não fizesses. Eu lembro-me que a praxe do IAD era muito mais rígida, mesmo antes de eu entrar, era muito mais dura fisicamente, e agora eu sinto que nós conseguimos, com esta nova comissão de praxe desde o ano passado, conseguimos de certa forma obter o respeito dos caloiros, mas não da forma que obtinham o nosso, ou seja, não sendo tão duros, mas mostrando que já todos estivemos no mesmo sítio, no mesmo lugar e que já todos passamos pelo mesmo. Não vamos pôr uma pessoa à frente para mandar, entre aspas, não é? Sem ter o mínimo de consciência. Foi então através de todo este conjunto de mudanças que, hoje em dia, é possível caracterizarmos a praxe como um elemento de integração e não de humilhação. Achava que ia ser fixe, mas não achava que ia gostar tanto como gostei. E que ia criar tantas amizades a partir da praxe e que me ia sentir mais à vontade com a minha entrada na faculdade, o meu primeiro ano. Eu senti-me à vontade para poder estar ali como se estivesse já há muito tempo aqui. Cada vez mais está a tornar-se possível reconquistar a confiança dos caloiros, permitindo, desse modo, desfazer a mancha negra que se encontra sob o tema da praxe e mostrar a força que esta família tem junta.